All right, my dear friend, Leonardo Leite here on the third video of this wonderful series of 4 videos. This is class number 3. Você já deve ter visto nas 2 primeiras aulas o que aconteceu. Você gostou? Você tem gostado? Deixe aí o seu comentário, assista os vídeos aqui de novo. O que é interessante você observar nessa série que eu estou colocando para você é o seguinte: eu não estou aqui ensinando você um método, eu não estou aqui ensinando você uma técnica, eu estou ensinando você como, sim, de uma forma ou de outra, uma técnica, mas como que você pode colocar a mão na massa imediatamente, como que você pode começar a treinar o seu inglês rapidamente. Lembrando que o escutar e entender, ele vai acontecer para você, ele acontece para você melhor e antes de você desenvolver melhor a sua fala. É muito importante que você entenda isso. Muitas pessoas, quando começam a aprender inglês, a praticar inglês, a entrarem dentro de uma jornada de aprendizagem do idioma, acham que as duas coisas devem acontecer ao mesmo tempo, né? Quando você vê em escolas, eu já trabalhei em várias escolas tradicionais de inglês, e o que acontecia dentro da sala de aula é que eu, como professor, eu tinha que fazer o aluno falar rapidamente, para ele sentir que ele está falando inglês. Olha, é muito interessante, o dia que você começar a sentir, se é que isso já acontece com você, e provavelmente já deve estar acontecendo com você já nessa terceira aula. Quando você percebe que você está conseguindo compreender o que você está escutando em English, that's a good sign, é um bom sinal. No outro vídeo, eu disse que não basta simplesmente você se contentar com o fato de você ter compreendido, entendido o que você ouviu em inglês. Você deve voltar e treinar aquela audição novamente. O que acontece muito é que as pessoas ficam ansiosas para poder falar. Você deve medir o tanto que você sabe de inglês pelo tanto que você consegue ouvir e entender. A prática de você colocar as suas ideias numa frase, você construir frases, ela vem de treino, my dear friend. Você tem que abrir a boca. E um outro mito que eu vejo muito por aí é que a pessoa acha que ela precisa, para melhorar o inglês dela, entrar num grupo de WhatsApp, arrumar um grupo de conversação. Grupo de WhatsApp eu sou contra, eu não gosto. Mas grupos de conversação, sim, eu acho interessante. Só que imagine você ficar dependendo desse grupo de conversação, ficar dependendo de outras pessoas, de outros parceiros. É legal? Ajuda muito. Só que você não pode deixar isso ser o crucial. Você não pode se ver dependente de ter ou um professor, ou um colega, ou um amigo, ou um grupo de internet, achando que é a única forma de você praticar. Não. É possível você praticar sozinho ou sozinha. Alright? Porque o que você precisa fazer é treinar pedaços e partes de listening, stories, dialogues, over and over and over, ou seja, várias vezes a mesma coisa. E aí você vai só passando, vai passando, até chegar num ponto onde algo que lá no começo parecia ser muito difícil, você consegue não só compreender automaticamente, entender automaticamente, como consegue falar sobre aquilo, como consegue perguntar sobre aquilo. E aí você começa a perceber que você não precisa saber todas as palavras em inglês para poder conseguir entender ou falar, e você não precisa ser um dicionário ambulante para conseguir expressar as suas ideias. Sempre, durante muito tempo, o que você escuta de inglês real, de inglês verdadeiro, tanto de filmes quanto de diálogos em aeroporto, viagens e tudo mais, normalmente
sempre vai ser de pessoas, de filmes ou de qualquer situação onde quem está falando sabe mais do que você, ok? Tem mais inglês do que você. Então você tem que observar e baixar um pouco o nível de ansiedade, porque é normal. Então o que eu quero ensinar para você aqui é conseguir se virar no meio dessa quantidade de informação in English que você recebe. Alright? Bom, esse era o recado que eu queria dar para você. Tá pronto aí pro terceiro vídeo? Para a terceira aula? Muito bem. Neste vídeo é que vai ter a verdadeira prática. E um pouco antes da gente chegar nessa verdadeira prática, nós vamos aprender agora, eu vou tocar uma lição aqui para você agora, que é uma das coisas, é outra coisa interessante, que não é difícil e que as pessoas ignoram, ok? Principalmente aquelas pessoas que acham que, né, já sei o básico todo, é fazer perguntas. Fazer perguntas em inglês is tricky, my friend. Tem um truquezinho aí. E se você observar, a grande maioria das pessoas que estão aprendendo tem sim dificuldade de fazer perguntas em inglês. Por quê? Porque em português a única coisa que altera é a entonação da sua frase. É como que você fala aquela frase, certo? Então, por exemplo, eu chego para você e falo assim, o seu nome é João. Ou então eu posso, o seu nome é João? Entende? Em português é assim. In English tem um pouquinho de diferença, sim. E é muito importante você aprender a fazer perguntas. Alright? Então, esta primeira parte deste vídeo, desta aula, você vai aprender a fazer perguntas com o present simple, falando sobre coisas gerais, coisas permanentes. Se você vai perceber com esse treinamento que só com o present simple você consegue falar muita coisa e você consegue entender muita coisa. Ok? Are you ready? Preparado? Preparada? Let's do this! Existe uma diferença entre inglês e português quando a gente faz uma pergunta. Em português é muito fácil. Basta você mudar a entonação. Olha o exemplo que eu estou dando aqui. Uma afirmativa, quando você quiser afirmar, basta você dizer, ela tem filhos. E para fazer uma pergunta, basta você repetir a mesma forma, mudando a entonação. Ela tem filhos? Percebem que não há mudança nenhuma, só de entonação. Em inglês, my dear friend, é diferente. Toda vez que nós vamos fazer uma pergunta em inglês, nós vamos, principalmente no Simple Present, que é o ponto que a gente está trabalhando mais nesses passos, nós precisaremos do verbo auxiliar, que é do e does. O que significa do and does? Nesse caso aqui, nada. Ele só é um verbo auxiliar para fazer perguntas. Ok? Então é a mesma coisa. A gente usa do para I, you, we, they. So do I, do you, do we, do they. E does para he, she, it, como você já está acostumado ou acostumada. Alright? Então na afirmativa você não precisa de nenhum auxiliar. Basta você fazer igual nós temos feito. You need help. You need help. He lives downtown. He lives downtown. Observe que afirmativa a gente não usa auxiliar. Agora, olha só para a gente fazer uma pergunta. Do you need help? Does he live downtown? Tá vendo que o do e o does aí é só para poder fazer a pergunta. Não adianta você tentar traduzir. Não há tradução para nenhuma dessas duas palavras. Nem o do, nem o does. Só que nós a utilizamos para fazer a pergunta. Alright? Good. So repeat after me. Do I need help? Do you need help? Does he need help? Does she need help? Does it need help? Do we need help? Do you need help?
Do they need help? You see how interesting it is? It's very interesting, isn't it? Então é só colocar o verbo auxiliar na frente de tudo, ok? So if I need help, well, do I need help? Sem querer interromper, já interrompendo, it's very important that you say those sentences, okay? Do I need help? Do you need help? Does he need help? Does it need help? Do we need help? Do you need help? Esse do you need help é muito usado, né? Porque a gente sempre pergunta se a pessoa precisa de ajuda. E se você já sabe alguma coisa, vai trocando. Do you need a car? Do you need a house? Do you need a boyfriend? Do you need a girlfriend? Do you need love? What do you need? Aí esse what daqui a pouco. Eu só queria dar essa interrompidinha aqui, porque eu sei que muita gente escuta isso aqui e a pessoa não repete. Repete, cara. Vamos lá. Let's do it. Ok? Let's go. You need help. Do you need help? All right, good. So let's practice. Como é que nós vamos falar essas frases aqui em inglês? Bom, aqui é importante que você faça o exercício. Você vai ver a frase em português. A maioria dos verbos você já viu antes. Então você pode fazer de duas formas. Eu sugiro que você faça verbalmente. Então quando você vê a frase lá, você come vegetais e tudo, você pega e fale, do you eat vegetables? Se você ainda tiver dúvida, você pode pegar o seu caderninho aí, pega o seu papel, ou se você já baixou esses slides e colocou num papel, você pode fazer no próprio papel. E aí depois você vai comparar com o que eu passar para você. Tá claro isso? Então é importante que você faça, entre neste treinamento. Alright? Let's do this. Eu vou mostrando e você vai dizendo a frase que você acha que é. Depois eu vou dar a resposta. Alright? Here we go. Next. 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 All right, good. Now, I am going to say the question. I'm going to ask the question again. All right? Oh, one more here. Mais um aqui, ó. Ok? Se você quiser escrever também aí no seu caderno, daqui a pouco nós vamos conferir. All right. Here we go. Do you eat vegetables every day? Do you speak English? Does he have a car? Does she work in the morning? Do we have milk? Do you study on Saturday? Do they need money? Okay, guys, pay attention to intonation. Preste atenção na sua entonação. Alright? Todas essas perguntas que nós fizemos aqui, a resposta para elas será yes or no. Do you eat vegetables every day? Yes, I eat vegetables every day. Or no, I don't eat vegetables every day. Right? Observe que toda pergunta que a gente faz, cuja resposta vai ser yes or no, a entonação ela é subindo. Presta atenção. Ó. Do you eat vegetables? Do you eat vegetables every day? Tá vendo? Hey? Do you speak English? Does he have a car? Does she work in the morning? Do we have milk? Você observa que eu elevo a entonação ao final da frase? Do you study on Saturday? Tá vendo? On Saturday? Tá vendo?
Do they need money? Isso é importante, observe essa entonação. Porque no próximo vídeo nós vamos fazer perguntas cuja entonação é diferente. Ela é caindo, a entonação cai. Vocês vão observar. Bom, vamos praticar mais? Alright, good. Now, you ask questions, okay? So, for example, I have to wear a uniform. And then you ask the question, do I have to wear a uniform? Okay, do I have to wear a uniform? So here we go. She calls every night. You remember the story. It closes at midnight. You want to stay. Kelly sings well. Mike runs fast. Jack and Mary come by car. They hate Mondays. I speak fast. Good. Now let's check the questions. Do I have to wear a uniform? Does she call every night? Do you remember the story? Does it close at midnight? Do you want to stay? Does Kelly sing well? Does Mike run fast? Do Jack and Mary come by car? Do they hate Mondays? Do I speak fast? Good. Now, notice, observe, que na hora que eu fiz a pergunta, does Kelly sing well? O S aqui some, porque eu já usei o S no does, ok? Mesma coisa aqui, ó. Does it close at midnight? Okay. Does she call every night? Toda vez que não existe o verbo com S em pergunta, nenhuma. Se você vai fazer uma pergunta, o S vai sumir. Okay? Great. So one more time. Do I have to wear a uniform? Does she call every night? Do you remember the story? Does it close at midnight? Do you want to stay? Does Kelly sing well? Does Mike run fast? Do Jack and Mary come by car? Do they hate Mondays? Do I speak fast? All right, great. Ok, great. Você agora aprendeu a fazer as perguntas. Good training, my friend. Good training. E agora é o seguinte, sem mais delongas, nós vamos aprender como fazer perguntas com aquelas palavrinhas que a gente chama de WH questions. Who, what, where, how. Vamos lá? Sem demora. Bora. Good. As question words é o que realmente vai dar o gás nas perguntas que a gente faz. São as palavras que a gente usa para fazer perguntas específicas, pedindo algum tipo de informação que a gente não sabe. O primeiro exemplo que eu vou dar para você é what. Então, observe aí a primeira frase. I don't want to eat chocolate. Okay? I don't want to eat chocolate. Bom, digamos que você escute isso de alguém. I don't want to eat chocolate. E você quer saber, poxa, então o que você quer comer? Então imagine que você sabe que chocolate não é. Então você gostaria de saber qual a informação para completar aquela frase para fazer com que ela seja afirmativa. Eu estou explicando isso bem mecanicamente para que fixe isso, ok? So, I don't want to eat chocolate.
What do you want to eat? E aí a pessoa responde, I want to eat ice cream. Okay? So what do you want to eat? What do you want to eat? Repeat. What do you want to eat? I want to eat ice cream. Okay, great. So, what? Essa é a mais famosa. Eu nem coloquei a tradução dela aí porque ela é muito comum, né? Nós já ouvimos isso muito. What? Right? Só um parênteses aqui. Por favor, não pergunte what quando alguém te falar alguma coisa e você não entender. Porque aqui em português a gente usa muito o quê? Né? Só que não é muito comum a gente perguntar o quê quando a gente não entende. Nós vamos aprender uma outra frase. Good. So what do you want to eat? Next. Where? She doesn't live in Brazil. So what's the question? Where does she live? She lives in the United States. Where does she live? When? We don't work in the afternoon. So, when do we work? We work in the morning. When do we work? Why? Why is a very good one. We always ask that. A gente está sempre perguntando, why? Why? Why é por quê? Por quê? I want to make money. Qual a razão that you want to make money? E aí eu faço a pergunta. Why do you want to make money? Why do you want to make money? Because I need to buy a house. Now it's clear. Why do you want to make money? Observe que é necessário usar o auxiliar, tanto do quanto does. Não se esqueça, cuidado para não perguntar why you want to make money. No fundo, se você erra algumas vezes no começo e esquece, não tem problema, tá? Dá para entender. Mas está errado. Let's go on. Let's move on. Which. Which é qual, ok? Quando você tem que escolher entre alguns. Let's take a look at the example. I don't want the blue car. Okay, I want a car, but not the blue car. So the question is, which car do you want? I want the black car. Okay, the black car, not the blue car. Which car do you want? Who? Hey, who is a very good one too. Take a look at the example. Kate doesn't go to school with Jason. A Kate não vai para a escola com o Jason. Kate doesn't go to school with Jason. Então a pergunta é, bom, então com quem que a Kate vai para a escola? Who does Kate go to school with? Who does Kate go to school with? With Mary. Kate goes to school with Mary. Agora uma exceção com relação ao who. Ok? Preste atenção aqui, ó. John doesn't live in Brazil. Então você quer saber quem que mora no Brasil. Quando você faz uma pergunta, cujo o objeto da sua pergunta é o sujeito, ou seja, o foco da sua pergunta é o sujeito da frase, não tem como você utilizar o do or o does. E aí você usa o verbo sempre na terceira pessoa do singular, do simple present mesmo. Ok? Então, John doesn't live in Brazil. Who lives in Brazil? Right? Mary doesn't want chocolate, so who wants chocolate? Quem é que quer chocolate? Who wants chocolate? Observe que o wants, tá vendo? Tá na terceira pessoa. Porque eu não sei quem gosta. Ok? Então, se eu não sei quem gosta, não tem como eu usar. Se eu não conheço o sujeito da ação, e é exatamente isso que eu estou perguntando, não tem como usar o auxiliar. Who remembers the name of the movie?
Who remembers the name of the movie? Quem é que lembra o nome do filme? Who remembers the name of the movie? Who lives in Brazil? Who wants chocolate? Ok? Eu estou mostrando para você aqui a exceção com relação ao who. Existe essa exceção com what também, por exemplo. Ok? Só que aqui não é tão importante para a gente, mas só para ficar claro, por exemplo, quando você quer perguntar o que faz você fazer isso, né? Então, what makes you do that? Não tem o do nem o does. Ok, great. Let's move on. Whose é de quem. Alright? That car is not mine. So whose car is that? That car is not mine. Whose car is that? Oh, that car is my father's. Essa utilização do possessivo nós vamos aprender logo logo, alright? Mas o whose você já aprendeu. Let's move on. What time? I don't wake up at 7. I don't wake up at 7. So, what time do you wake up? What time is very easy, right? What time do you wake up? How? A gente até sabe, né? How are you? Mas tem outras formas para o how aqui também, olha só. I don't go to school by car. I don't go to school by car. Eu quero saber, então, como que você vai? How do you go to school? I go to school by bus. How do you go to school? I go to school by bus. How many? Quantos ou quantas? Olha que interessante isso. I don't have 3 cars. Okay, so how many cars do you have? I have 1 car. Okay. They don't have 2 sisters. So, how many sisters do they have? They have 5 sisters. So, how many is very, very useful. Okay? How many books do you read? How many apples do you want to eat? And so on. How much? How much é quanto ou quanta. Olha que é diferente, não é quantos nem quantas, é quanto. For example, coffee, please. Aí a pessoa que vai servir o coffee pergunta, how much sugar do you want? E aí o outro responde, oh, just a spoon. How much sugar do you want? How much coffee do you normally drink? E assim por diante. A gente usa how much também com dinheiro. How much money do you have? How old? Você vai perguntar a idade da pessoa. Dê uma olhada no exemplo. How old is Jessica? She's 5. How old are you? I'm 23. Observe que o how old a gente usa com is, ok? Are, nada de do and does. Vamos também aprender nos próximos passos. Alright? Good. How often? Pay attention to the pronunciation. How often or how often? How often do you listen to English lessons? Every day. How often do you work out? 3 times a week. Mondays, Wednesdays, and Fridays. How often? How often do you study English? How often do you talk to your mother? Great, huh? How far? Qual que é a distância? How far do you run every day? How far do you run every day? I run 10 kilometers every day. How far? Great. So, são muitas question words, right? Don't worry, você não precisa decorar elas uma por uma. Basta você começar a fazer os exercícios. Ok? So, let's take a look. Então eu vou mostrar,
a frase e você vai aí sozinho ou sozinha tentar fazer a pergunta. Em seguida, ao final do vídeo, você baixa o exercício e faz o escrito, ok? Here we go. 1, 2, 3, go! Next. Next. Good. Next. All right. Next. 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 And the last. Okay, good. So now check the pronunciation, okay? What do you want? What do you want? Where does he study? Where does he study? When do they call? When do they call? Who lives here? Who lives here? Why do you study at night? Why do you study at night? Which book do you need? How does she go to work? How does she go to work? How many books do you read? How much sugar do you want? How many books do you read? How much sugar do you want? How often does she call? How often does she call? What time do you go to school? Great! Observe também que a entonação quando a gente usa uma question word, ela declina, ela cai. Ao contrário da pergunta quando a gente sabe que a resposta é yes or no. Okay? So, for example, do you study English? Viu como é que subiu? A resposta vai ser yes or no. Agora olha só. Why do you study at night? A entonação no fim ela cai, tá vendo? Do you want some coffee? Subiu. What do you want? Desceu. Do you study English? Where do you study? Caiu. E assim por diante. That's great, my friend. Where do you go to school? What time do you go to work? What time do you go to bed? How old are you? How many kids do you have? How many people are there in the room? Isn't it nice? Fazer esse tipo de pergunta, a partir do momento em que você aprende a fazer aquela pergunta, cuja resposta vai ser yes or no, e depois você aprende a fazer essas perguntas que você precisa de uma determinada informação, right? What time do you get up? What time do you go to work? What time do you go to bed? Right? How much sugar do you want in your coffee? How many chairs are there around the table? E por aí vai. Agora você está preparado ou está preparada para a grande atividade. O ápice deste treinamento vai começar agora. Eu preciso te dar algumas instruções se você ainda não as seguiu. É o seguinte, aqui embaixo eu coloquei um botão onde você pode baixar todos os decks de slides que eu estou usando para estas aulas. Você pode baixar este deck agora, se você quiser, e aí você vai chegar em um determinado slide onde tem a história da Christine, que nós vamos trabalhar agora com A Day in the Life of Christine. E aí é o seguinte, há algumas perguntas. Então,
eu gostaria que você parasse o vídeo agora, lesse essa historinha, respondesse as perguntas, ou seja, responda as perguntas que lá estão, em seguida, dá o play aqui novamente, que a atividade vai acontecer. Agora, se você já se considera um Intermediate, Advanced Student e provavelmente está gostando deste vídeo porque você está aqui até agora, você pode simplesmente ir direto agora para o Listening. Alright? Você pode fazer a atividade de Listening e Reading aqui no vídeo. E depois eu vou fazer perguntas. O mais importante é que você vai escutar passivamente, no problem. Eu sugiro que se você tiver dificuldade, você leia a história antes, descubra, se você tiver alguma dúvida com vocabulário, procure. Se você quiser deixar alguma pergunta aqui embaixo, no problem. Mas é importante que você entenda a história da Christine e o que acontece nesse pedacinho de dia, nesse pedaço de vida da Christine. Alright? É importante que você saiba disso. Em seguida, eu gostaria que você respondesse as perguntas. E aí que se é que existe alguma mágica, é aí que o treinamento e a automação realmente acontece. Porque o que nós vamos simular é uma conversa entre eu e você sobre uma determinada história que você já escutou várias vezes. Então, tudo aquilo que eu te perguntar, você provavelmente já sabe a resposta. Caso você não saiba a resposta, em 1 segundo depois eu vou dar a resposta. Então fica mais ou menos como se você estivesse ouvindo uma pessoa falar, não entendeu ela naquele momento, e logo em seguida você escuta ela dando a resposta, dá aquele clique, entendeu? Isso é ótimo. Esse tipo de treinamento por associação é perfeito. Então, não se preocupe, não fique nervoso ou nervosa porque você não entendeu a minha pergunta ou não soube responder a tempo. Porque você vai sempre poder voltar. Uma outra coisa interessante é que aqui embaixo também, nesta página, eu vou deixar disponível para você o download do áudio, apenas do áudio da história da Christine. Porque aí você vai poder colocar no seu player, pode ser um iPhone, iPod, MP3 player, iPad, whatever, que pode até gravar num CD se você quiser, e você pode escutar aonde você quiser. Você pode, e quantas vezes você quiser. Eu sugiro que você faça essa atividade por pelo menos 7 dias, você vai entender. Por enquanto, a gente só vai se divertir com esse listening activity. Alright? Thank you so much, my friend, and let's go! Ok, como funciona esse exercício? É o seguinte, você vai dar um pause agora no vídeo e vai baixar todos os arquivos em PDF que estão aí embaixo. Vai imprimi-los e você vai fazer os exercícios de perguntas e respostas que estão impressos aí no PDF. Depois que você terminar de escrever as respostas e depois as perguntas, você volta ao vídeo e aí você vai assistir a continuação deste vídeo relaxadamente e vai conversar comigo. Okay? Você vai tentar responder as minhas perguntas como se estivesse conversando comigo. Mais uma vez, não se preocupe se você não entender de primeira. Você vai sempre escutar a minha resposta. Tudo aquilo que você deveria ter falado, você vai escutar de mim. Até chegar um ponto que você não vai precisar mais disso. E vai simplesmente conversar comigo enquanto você assiste o vídeo. E mais, ao fim desse exercício, você vai poder baixar o áudio deste exercício e praticar este áudio aonde você estiver. Ok? Isso vai ser muito legal. Are you ready? Tá pronto? Tá pronta? Então vamos lá. Você já deve ter pausado o vídeo, você já deve ter baixado o PDF neste momento e você já deve ter feito os exercícios. Caso você não tenha feito os exercícios escritos em PDF, talvez você possa ter alguma dificuldade. Bom, mas se você já é um false beginner, ou você já é avançado, está apenas revisando, no problem, não precisa fazer os exercícios dos arquivos em PDF, ok? Então eu vou fazer uma leitura dessa historinha para você, e em seguida nós vamos fazer perguntas e respostas com relação a essa historinha da Christine. Ok, so here we go. Christine lives in Santa Monica, California.
She's 24 years old and lives in an apartment. She lives with her boyfriend Thomas. Every day, she gets up at 7 and takes a shower. At 7:30, Christine has breakfast with Thomas. At 8, she goes to work. Christine goes to work by car. Christine works in a film studio in Hollywood. She works there until 5. At 6, she goes to the gym. She stays at the gym for 2 hours. At 8 o'clock, Christine and Thomas go to the bar for some drinks. They see some friends, they talk, and they have fun. On Fridays, they stay out until 3 in the morning. They go to bed late and sleep until noon the next day. Very nice. Ok. Então agora você escutou a história. Nós vamos agora recontar essa história e eu vou fazendo perguntas para você. Ok? Assim que eu fizer uma pergunta, eu vou dar um tempinho para que você responda. Se você precisar de mais tempo, só dá um pause e responder da forma como que você acha que é. Em seguida, você vai ver a minha resposta e você vai poder comparar se você está certo ou não. Ok? Good. So here we go. Well, Christine lives in Santa Monica, California. Does Christine live in Santa Monica? Right. Yes, that's right. She lives in Santa Monica. Christine lives in Santa Monica. Does Christine live in San Diego? No. Christine doesn't live in San Diego. Where does Christine live? That's right, in Santa Monica. Very good. Well, Christine is 24 years old and lives in an apartment. How old is Christine? 24. All right, she's 24. Very good. Does Christine live alone? No, she doesn't. She doesn't live alone. Christine doesn't live alone. So, who does Christine live with? That's right, with her boyfriend Thomas. Okay. Now, does Christine get up at 12 o'clock? In the morning? Does Christine get up at 12 o'clock in the morning? No, she doesn't. Christine doesn't get up at midnight. She doesn't get up at 12 o'clock, right? So what time does Christine get up? At 7. That's right. She gets up at 7 in the morning. Okay. Does Christine take a shower at 7 o'clock every day? That's right. Yes, she does. Christine takes a shower at 7 o'clock every day. All right. Well, at 7:30, Christine has breakfast with Thomas. Does Christine have breakfast with her father? No, she doesn't. Christine doesn't have breakfast with her father. So who does Christine have breakfast with? With Thomas. All right, Christine has breakfast with Thomas in the morning. All right. Does Christine have breakfast in the afternoon? No, she doesn't. Christine doesn't have breakfast in the afternoon. So, when does she have breakfast? In the morning. All right, in the morning. That's great. Okay. At 8, she goes to work. Then Christine goes to work by car. What time does Christine go to work? At 8. Very good. Christine goes to work at 8. Christine works in a film studio in Hollywood. Does Christine work in a supermarket?
No, she doesn't. Christine doesn't work in a supermarket. So, where does Christine work? In a film studio in Hollywood. All right. That's great. At 6 o'clock, she goes to the gym. And she stays at the gym for 2 hours. What time does Christine go to the gym? Good, at 6. She goes to the gym at 6. Very nice. Now, does Christine stay at the gym for 5 hours? No, she doesn't. She doesn't stay at the gym for 5 hours. So, how long does Christine stay at the gym? For 2 hours. That's right. That's right. Okay. Now, at 8 o'clock, Christine and Thomas go to the bar for some drinks. Where do Christine and Thomas go in the evening? To a bar, to the bar. All right, okay. You can say to the bar or to a bar, no problem. Okay? So at 8 o'clock, Christine and Thomas go to a bar or go to the bar for some drinks. Okay. Now, do they go to a bar? Do Christine and Thomas go to a bar to work? No. They don't go to the bar to work. So why do they go there? Why do they go to the bar? They go to the bar for some drinks. That's right, for some drinks. Very good. Very good. Now, they see some friends, they talk, and they have fun. To have fun é divertir-se. Have fun. So they see some friends, they talk, and they have fun. Who do they see at the bar? Some friends. Very good. That's it. Some friends. Okay. And they see some friends, they talk, and they have fun. Now, do they have dinner at the bar? No, they don't have dinner at the bar. Do they work at the bar? No, they don't work at the bar. Do they visit their grandparents at the bar? Visitar os avós at the bar? No, they don't. So, what do they do at the bar? Right, they see some friends, they talk, and they have fun. Very good. And on Fridays, they stay out. Eles saem, ficam fora, they stay out until 3 in the morning. What time do they go to bed on Fridays? Very good. 3 in the morning, or they go to bed late. If you say 3:30 or 4, after 3, right? They go to bed late on Fridays. All right, they go to bed very late, and they sleep until noon the next day. So the final question is, what time do they get up on Saturday? Right, at noon, at 12 o'clock. Very good, okay. All right, guys, very nice, very nice. Muito bem. Agora, o que você vai fazer? Você vai baixar o áudio MP3 que está aí embaixo. Escute essa lição, esse áudio, 2 a 3 vezes por dia, por pelo menos 7 dias. Leve essa lição com você, para onde você quiser, escute-a, enquanto você está lavando louça, varrendo a casa, dirigindo, fazendo exercício físico, caminhando. E você vai escutando e respondendo as perguntas, como se você estivesse conversando comigo. Fale em voz alta. Observe a minha pronúncia, tente imitar a minha pronúncia, imite a minha entonação. Até o ponto de você conseguir contar essa história com a mesma facilidade, com a mesma tranquilidade que você ouviu. Alright? Good. Mãos à obra.
Baixa o áudio MP3 e manda ver. Alright, my friend. Então, você achou difícil? Achou fácil? Achou médio? Remember, este material é seu, é para você. Utilize para o seu treinamento. Você pode, olha só, hoje é a terceira aula. Essas aulas são suas. O material que você conseguiu baixar, o material que você baixou é seu para sempre. Utilize esse material para você. Eu acredito que pode fazer uma grande diferença na fluência do seu inglês. Este exercício da Christine é uma historinha, alright? Então, escreva embaixo como foi para você escutar, fazer este treinamento. E lembre-se, amanhã nós temos mais uma aula, a última aula de todas. Mas você pode utilizar este áudio, baixar o PDF com o texto. E muito importante, você não precisa da tradução, evite o texto com a tradução. Ok? Evite um texto que tenha a tradução daquilo. É melhor você trabalhar a história da Christine antes, descobrindo o que é. Tente evitar a tradução uma por uma não faz bem. Por quê? Porque o nosso foco são frases, nós aprendemos frases. Não tente ir palavra por palavra, não vai melhorar a sua capacidade de falar inglês e tampouco vai melhorar a sua capacidade de escutar o que os outros estão falando. Alright? Não estou aqui dizendo para você não traduzir. Estou dizendo para você, ao invés de você traduzir, simplesmente contente-se com compreender o contexto. Porque quanto mais você vai escutando em inglês, mais você vai descobrindo detalhes pela escuta do inglês. Alright? Muito bem, este treinamento foi denso, não foi? Foi intenso também, right? Foram mais de 50 minutos. Imagine. Eu espero que você esteja gostando e na nossa quarta e última aula nós vamos colocar a cereja em cima do bolo. Alright? Eu não vou te dar nenhum spoiler, não. Ou melhor, será que eu dou algum spoiler? Ok. Nós vamos ter um listening diferente. Com a mesma situação, mas com um detalhe que você não tem ideia do que possa ser e o tanto que pode melhorar para você. Alright? My dear friend, thank you so much. Deixa aqui embaixo a sua pergunta, o seu comentário. Eu preciso e gostaria muito de saber qual é a eficiência, a eficácia, seja lá qual a melhor palavra, desse meu trabalho para você. Para mim é muito importante o seu feedback. Alright? No matter what level of English you're in. If you are an advanced learner, thank you so much for being all this way here, right? If you are here at this time after 50 minutes of video, that's because you are serious about improving your English, my friend. Thank you so much. E eu vejo você na quarta aula. Aguarde meu e-mail aí. Bye, bye.